Fala, torcida do Botafogo, como que vocês estão? Estamos com mais um conteúdo para vocês, mais uma notícia aqui. Então, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe aquele like. E sem enrolações, vamos ficar com o vídeo. É, é bom ver o mercado assim fluindo, porque os jogadores se valorizam, os clubes precisam se reforçar. Vamos começar a falar então sobre o Botafogo, né? Que teve esse dia bastante agitado. A Camila Barbieri vai trazer todas as informações pra gente a partir de agora. Chega mais, Camila! Fala Diniz, tudo bem? Um abraço para todo mundo ligado no Troca de Passes. Uma sexta-feira agitada para o Botafogo, que encaminhou a venda do atacante Luiz Henrique para o Zenit da Rússia. O negócio ainda não está fechado, mas o Botafogo aceitou a proposta de 35 milhões de euros, quase 220 milhões de reais, pelo atacante de 24 anos. Uma primeira proposta do Zenit envolvia o volante Wendel e o atacante Arthur, além de uma quantia em dinheiro, proposta essa que foi recusada pelo Botafogo por achar a quantia baixa, mas os times seguiram negociando. O Botafogo tem interesse no Wendel, fez proposta pelo jogador, mas são negócios separados. O futuro do Luiz Henrique ainda vai ser definido nos próximos dias, mas o Rei da América provavelmente vai ser jogador do Zenit da Rússia. O Botafogo aceitou a proposta também do Atlético Mineiro pelo atacante Júnior Santos. O Galo vai pagar 8 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais pelo atacante de 30 anos, que vem da melhor temporada da carreira dele. Foram 20 gols e 4 assistências em 50 partidas, artilheiro da Libertadores com 10 gols, peça importante nessa temporada vitoriosa do Botafogo, marcou o gol da final contra o Atlético Mineiro no título da Libertadores e ajudou também na conquista do Campeonato Brasileiro. O Raio, o Jacaré, o Júnior Santos se despede do Botafogo, vai ser jogador do Atlético Mineiro. Outro atacante que pode deixar o Botafogo é o Carlos Alberto. O Sport Recife fez uma proposta de 2 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de reais pelo atacante de 22 anos, revelado pelo América Mineiro, que está no Botafogo desde 2023. Carlos Alberto, que começou a temporada no time reserva do Botafogo, disputando o Campeonato Carioca, jogou até agora nas 2 rodadas, na derrota para o Maricá e na vitória sobre a Portuguesa. O Botafogo, que ainda não anunciou reforços para essa temporada, mas já tem encaminhada a contratação do zagueiro Jair e do goleiro Léo Link. O Léo, que chegou ontem ao Rio de Janeiro, jogador de 23 anos, revelado pelo Atlético Paranaense, vai assinar um contrato de 4 anos com o Botafogo, que vai pagar cerca de 11 milhões de reais ao Furacão. Léo Link, que virou titular no ano passado, depois da venda do Bento para o futebol da Arábia Saudita, cometeu algumas falhas, perdeu a posição para o Mikael e agora chega para ser o reserva do John, depois da saída do Gatito Fernandes na virada do ano. Tá certo, Diniz? Essas foram as notícias do Botafogo. Volto com você. Bom programa. Valeu, André. Como vocês perceberam, não era a Camila Barbieri, É o era o André André Barbieri. Pessoa que trouxe as informações do Botafogo. Imagino que informações que deixaram o torcedor preocupado, né? O Luiz Henrique a gente já sabia que ia sair, a gente só não sabia o destino. Falava-se em Lyon, que é um time do grupo Eagle, né? Que é o time que hoje, o grupo que hoje é dono do Botafogo. E o próprio Textor, em entrevista na França, disse que havia propostas por ele da Premier League e que possivelmente ele também pudesse atuar no futebol inglês. Mas para nossa surpresa, ou pelo menos para minha surpresa, o Luiz Henrique, tudo indica, vai jogar na Rússia. E essa é uma notícia que choca pelo aspecto esportivo, né? Porque o Luiz Henrique tem bola para jogar em centros mais expressivos do futebol europeu. Ele foi o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada passada. Tinha o Lyon, por exemplo, como opção para uma porta de entrada, não porque ele já jogou no Betis, né, mas uma segunda oportunidade no futebol europeu. O Lyon está nessa temporada brigando por vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. E há quem diga que havia propostas de times da Premier League, mas ele vai jogar na Rússia, vai ficar escondidinho lá, porque na Rússia os clubes estão proibidos de jogar a Liga dos Campeões, Rafa.
Eu fico pensando qual a motivação, né? Porque é um jogador que tem um olhar do Dorival de ser convocado e aí vai para o futebol russo, vai para uma liga muito menos interessante, menos competitiva do que aqui no Brasil, onde a base, embora muitos jogadores tenham saído, a base do time titular permanece e o Luiz Henrique foi não só o melhor jogador do Brasil, mas também o melhor jogador da América, né? Foi o rei da América. Então tinha muito ainda a entregar esse ano. Estar na vitrine do futebol brasileiro seria muito mais interessante do que ir para a Rússia. Eu entendi o aspecto do futebol europeu, mas não entrando por esse lugar, né? Não entrando pelo futebol russo. Acho que o Luiz Henrique tinha futebol, tinha muito mais a apresentar. Ele ficou na vitrine como todo o time do Botafogo esse ano, mas ele tinha muito mais para entregar ainda em pelo menos mais uma temporada, ou pelo menos até a janela do meio de campo aqui no Brasil. Então me surpreende bastante. Acho que são notícias que deixam o torcedor do Botafogo até um pouco triste, porque antes já sabia que ele queria sair e que tinha cláusula no contrato. Mas você pensar que para o futebol russo, abrindo mão de uma sequência no Botafogo, um time que venceu tanta coisa e que tem a expectativa de ganhar ainda mais, ou de estar disputando entre os melhores esse ano ainda, é realmente surpreendente. É claro que os valores para o Botafogo são muito interessantes, né? São 35 milhões de euros, de acordo com os nossos companheiros do GE. O Botafogo contratou o Luiz Henrique algo em torno de 18 milhões. Então, o lucro é evidente, né? O Botafogo queria o máximo que fosse possível pela venda do Luiz Henrique. Agora, pensando esportivamente, a gestão de carreira do Luiz Henrique, não estou falando da parte financeira, porque certamente ele está indo ganhar muito bem lá, né? Mas já tinha um bom salário no Botafogo. Tem um Mundial de Clubes para disputar no meio do ano. O Botafogo caiu num grupo difícil, vai enfrentar o Atlético de Madrid, por exemplo, o Paris Saint-Germain. Se ele mantivesse o nível de desempenho que teve na temporada passada, com a exposição que o Botafogo vai ter no Mundial de Clubes, outras portas muito mais interessantes poderiam se abrir ao Luiz Henrique. E aí, conversando com os nossos editores aqui, né, sempre muito atentos do Troca de Passes, surgiu uma possibilidade, uma hipótese. Não sei se você a considera, Alex, a questão da investigação da Bet, né? É uma investigação que ainda está rolando sobre o Luiz Henrique e talvez, isso é suposição, né? O que a gente conversou aqui talvez tivesse tido alguma influência nessa decisão. E com essa investigação rolando, não se sabe qual vai ser o futuro, se haverá ou não alguma punição. Olha, alertado ali pelos empresários, falou, Luiz Henrique, é melhor fazer o negócio, garantir uma negociação, um valor de luvas, uma participação no negócio, porque a gente não sabe qual vai ser o futuro, o que vai se revelar nessa investigação. Então é melhor aceitar o que há no momento. Né? Talvez seja uma explicação, porque eu não consigo entender o que o Luiz Henrique vai fazer na Rússia esportivamente, Alex. Então, se tem algo sobre essa questão da investigação, é difícil a gente falar. Lógico que estamos aqui, podemos conjecturar muitas coisas, né? Mas o que naturalmente eu acho que leva a essa decisão é o lado financeiro. Né? Para o Botafogo é muito bom. E para o atleta e para o empresário também, porque o atleta, quando ele sai assim, o empresário também vai ganhar a sua comissão. Então, financeiramente, é o que mais permeia para a gente analisar o porquê disso acontecer para um jogador do tamanho realmente dele. É algo contra a Rússia? Não. Lógico que hoje tem restrição, tem aqueles que naturalmente não concordam em nada com o que está acontecendo, restrição de jogo. Só uma coisa, né, Alex? Uma coisa era ir para o Zenit 5 anos atrás, quando o Zenit jogava a Liga dos Campeões da Europa, e também poderia ser uma primeira entrada para os brasileiros do futebol europeu. Nesse momento... E que já aconteceu em várias outras oportunidades. Muitos outros, até o Malcom, por exemplo, saiu do Zenit para jogar no Barcelona, o Hulk saiu do Zenit, né, e jogou Liga dos Campeões e se destacou lá, ganhou muito dinheiro. Mas não é o caso do momento, porque o Zenit está proibido. Os clubes Rússia e Ucrânia, né? estão proibidos de jogar a Liga dos Campeões. Rússia e Ucrânia têm sofrido isso, na verdade. Lógico que mais a Rússia por causa de jogar, e na Ucrânia ele não sofre isso. Mas já foram mercados que eu também fui para lá, como outros tantos. Era gostoso de você estar lá jogando, mas você podia jogar uma Liga Europa ou uma Champions League. Então era um trampolim. Hoje não é mais. Então é o lado financeiro. Isso é um fato. Se tem a ver com a investigação, eu não sei, porque o lado esportivo teria, sim, realmente muito mais interesse de ficar aqui no Botafogo.
Eu não acredito que o Botafogo esteja assim, tanto faz ou tanto fez de sair. Só que também ele não está fazendo, parece, aquele big esforço para segurar esses caras. No caso do Luiz Henrique, beleza, é o lado financeiro, também futebol é negócio. E ainda, como a Rafa falou bem, deve ter alguma coisa ali que eles colocaram nesse contrato para se fazer. Mas esportivamente, pensando em seleção, no tamanho que o Luiz Henrique ganhou, que ele cresceu vindo do Betis para cá, na visão dele estando no Botafogo para a Europa, também já é um outro jogador. Uma outra coisa, né, Alex, Rafa, amigos, o Luiz Henrique tem jogado com frequência na seleção brasileira. Exato. E muito bem. Ele tem jogado bem, tem dado resposta na seleção brasileira. Então, não é possível que não haja um mercado melhor para o Luiz Henrique do que a Rússia nesse momento. Ele teria. Ele é o que mais teria, vamos dizer, Pois esse é. nível de jogador aqui. Exato. 23 anos, idade Do rei boa. da América E a gente está vendo essa movimentação de vários jogadores que estão em outras ligas no mercado europeu voltando para o Brasil justamente porque o Dorival tem esse olhar para o futebol brasileiro. Né? A gente está fortalecendo o Campeonato Brasileiro, a gente está vendo jogos muito melhores em qualidade técnica justamente porque jogadores mais experientes ou até novos estão voltando para o futebol brasileiro porque vem esse olhar do Dorival, né? Vem o exemplo do Igor Jesus. Também paga muito bem e que hoje, paga né, muito Rafa? bem, exato. E que vem também esse olhar, o exemplo do Igor Jesus, que voltou e rapidamente ocupou uma carência na seleção brasileira, conseguiu corresponder, né? Foi convocado e conseguiu corresponder. Então, isso tudo foi virando uma vitrine, uma possibilidade, ver que o treinador da seleção brasileira está vendo algumas carências, está vendo algumas posições que são necessárias e que está convocando, tem um olhar especial para o que a gente joga aqui. E aí, assim, e não é um futebol que oscilou. O Luiz Henrique, ele foi regular e foi o melhor jogador durante toda a temporada. Ele foi muito regular. Ele se transformou, que ele atingiu um outro nível. Exato, né? ele atingiu um outro nível, ele ficou muito solto, ele veio e rapidamente construiu a posição pela qual ele lutou, jogou e terminou o ano, sendo o melhor do Brasil e rei da América. Então, realmente, assim, a parte financeira eu acho que é o que está claro para todo mundo, é a parte Porque financeira. ele começou a ganhar melhor. Se a gente for Agora, quando ele sai pro ser tão Betis, jovem... ele não faz ainda o seu melhor contrato. Sim. Ele vem pro Botafogo ganhando bem mais do que ganhava na Espanha. Só que agora realmente é algo para ele Só que falar não assim tem do lado histórico de financeiro. lesão. Então, só que ele ainda é jovem e, teoricamente, na gestão de carreira dele, ele não precisaria dessa urgência. Não. Porque é claro que quando você fala de atleta, e, poxa, você sabe muito bem disso, a lesão, ela tá aí, ela pode acontecer a qualquer momento. Sim. E você precisa realmente se resguardar ao máximo financeiramente para que você tenha uma qualidade, se mantenha um ritmo e um nível financeiro para caso aconteça isso. Mas ele está resguardado por contratos, ele é um jogador que não tem histórico de lesão, então isso não seria uma preocupação para agora. E aí você pensa assim, jovem, por que você vai para a Rússia, né? Por que você vai para a Arábia, que são ligas que estão E a gente saindo fala isso com um totalmente sentimento tão Não, que ele tivesse ficado aqui, Exato, né? Não exato. tem nada de condenar a decisão Não, dele tomar uma de decisão forma de ir pela alguma, mas- decisão. É de cada um, né? Mas é que o pela- dinheiro É que realmente... esportivamente está Isso, difícil de entender. isso aí. Esportivamente. Financeiramente, é claro que vai ser ótimo para ele, está sendo ótimo para o Botafogo, mas esportivamente é uma decisão difícil de justificar. O Júnior Santos é outro que está saindo, né? Essa acho que é uma saída bem sentida para o torcedor do Botafogo, né? Talvez mais do que do Luiz Henrique, já estava prevista. Agora, o Júnior Santos se desenhava como substituto, né, do Luiz Henrique, o cara que teve uma lesão, mas que fez um ano fora de série, né, pelo Botafogo, foi artilheiro da Libertadores e vai sair para um rival. É claro que o valor também é muito interessante. Ele foi contratado pelo Botafogo pouco menos de 2 milhões de dólares e está saindo por 8. Né? São 4 vezes o valor que foi investido em... Você construir algo dentro de um clube, mas aí você sair para outro clube aqui dentro do Brasil, é isso que de repente deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Essa movimentação que está acontecendo hoje no mercado do futebol brasileiro é que está me deixando mais intrigada, que é você tirar jogadores importantíssimos dos principais rivais. Né? O primeiro desses foi o Paulinho. Paulinho, chegar lá e tirar o Paulinho, que é um dos principais pilares daquele time do Atlético Mineiro, para um principal rival, que está se fortalecendo de novo, que é o Palmeiras, e agora essa movimentação do Júnior Santos. Se fosse antes, eu entendia que o Júnior Santos pudesse pensar que com a saída do Paulinho, ele, embora características diferentes, formas de jogar totalmente diferentes, mas ele poderia chegar no Atlético
com essa carta de ser titular. E aí isso seria, esportivamente falando, para ele seria mais interessante. Para o Botafogo, financeiramente, também era um bom negócio, mas pensando que o Luiz Henrique pudesse permanecer. Aí faria sentido, porque ele ficaria, de repente, ali à sombra, né, do Luiz Henrique, sendo um jogador como segunda opção, porque o ano do Luiz Henrique foi melhor por conta da lesão do Júnior Santos. Mas, com a saída já determinada ali do Júnior Santos, do Luiz Henrique, desde o final da temporada passada, já tinha esse alerta e que talvez o caminho mais provável teria sido o Lyon, já era uma negociação que eu pensei, o Júnior Santos ele já voltou bem, porque ele voltou naquela reta final e fez o terceiro gol. Já é uma certeza. Não, é uma certeza. Ele volta bem da lesão, algo que não é tão comum, né? Você voltar logo em seguida tão bem, sendo tão decisivo de novo, e ele se mostrou mais uma vez esse jogador que não teve tempo ruim com ele, né? Fez uma excelente recuperação. Então, esse caso dele ver que o Luiz Henrique está saindo, que ele seria muito provavelmente o titular da posição e ainda assim ele sair para um dos rivais, é uma movimentação assim no mercado do futebol brasileiro que está me deixando desconfiada, intrigada, porque você está fortalecendo os rivais, né? E o Botafogo está no mercado tentando repor essas saídas, né? Há a possibilidade, por exemplo, do Wendel, um volante que foi muito desejado por clubes brasileiros, passou pelo Sporting de Portugal, hoje está no Zenit. Assim como o Arthur, ponta direita, né? Canhotinha, que jogou no Bragantino, no Palmeiras. Arthur, Bitelo, Wendel, são nomes que estão negociando com o Botafogo. Além do Anderson Lopes, que é um atacante que joga no futebol japonês, no Yokohama Marinos no ano passado. Em 55 jogos, ele marcou 36 gols, deu 8 assistências. Já é experiente, né? Tem 31 anos. Aqui no Brasil passou por Internacional, Avaí, Marcílio Dias, Tombense, Atlético Paranaense, não é tão conhecido por aqui, mas deve ter sido identificado pelo bom scout do Botafogo. São jogadores que estão aí no radar, tá? E a qualquer momento o Botafogo pode oficializar essas contratações. E hoje saiu uma notícia também do Alvo, porque estava muito quieta a questão do técnico, né? O substituto do Arthur Jorge. E hoje está lá no GE essa notícia de que o Botafogo está mirando no Vasco Matos, né, técnico do Santa Clara. O Santa Clara é um clube minúsculo de Portugal, mas que nos últimos anos tem conseguido espaço na primeira divisão, tem jogado com frequência a Liga Portuguesa. E hoje o Santa Clara é o 5º colocado do campeonato, né, atrás dos 4 maiores clubes hoje, né? Porto, Sporting, Benfica e Braga. Então, o Santa Clara é o 5º colocado, é o primeiro dos pequenos ali, né? E o Vasco Matos foi entrevistado pelo pessoal do Botafogo, de repente pode ser uma opção. Conhece o Vasco Matos? Não conheço, mas para estar nessa posição e pelo tempo que ele está no clube, esse clube está revelando mais um treinador, porque também não é fácil você, para um clube pequeno, você conseguir estar ali nesse nível. Mas você percebe que ao longo do tempo é de alguém que conhece futebol realmente e por isso deve estar se apostando. Né? É por aí. Vamos falar também sobre o amistoso que amanhã vai agitar os Estados Unidos, né? Porque amanhã teremos um Galo e Atlético, Galo e Cruzeiro, né? Atlético e Cruzeiro vão se enfrentar. Esse foi o vídeo, pessoal. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar aí de que cidade vocês estão, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Muito obrigado a todos aí por assistir até aqui. Até a próxima.